Bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos a esse canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para o desespero do estudante. Sim, que aí não sabia como estudar esse assunto e como se voltar para o grande resumo, hein? Para quem vai estudar para a prova. Esse é o lugar e a hora correta para você se preparar para essa prova do ensino médio. É isso aí. Estamos aguardando esse grande momento de você ir gabaritar esta prova. Hoje, falando sobre formação dos estados nacionais. Muito bem, minha gente. Importantíssimo final do século XV. As grandes navegações vão acontecer, porém, nós temos uma história antes disso, né? Como é que a gente saiu do feudo, né? A transição da Idade Média para a Idade Moderna, é extremamente importante os aspectos que nós vamos tratar aqui. Primeiro, compreendendo esse processo, não é? Ou seja, saindo do feudo, indo para o reino, minha gente. Pois é, agora nós vamos ter um rei. Como será, hein, que nasceram os estados nacionais? Você precisa lembrar que nós estamos saindo da Idade Média e a gente tinha vários feudos e esses senhores feudais que compunham os poderes políticos dos feudos. E entre o século XIV e XVI o cenário vai começar a mudar. O poder vai começar a ser centralizado, minha gente. Então, aqueles vários feudos que nós possuíamos em um único território vão todos se juntar para se conectar a um único rei. Exatamente isso. E é assim que vai ser a formação dos estados nacionais modernos. A gente tem nessas regiões os feudos e os burgos, a necessidade dos burgueses, então, em possuírem esse território. Por quê? Gente, precisa proteger o comércio. Para esse comércio ser protegido, o que a gente tem aqui, basicamente, minha gente? Um único rei, lembrando que esse rei é um rei absoluto, ele precisa mandar em todas as coisas e todas as pessoas precisam acatar. O feudalismo já estava entrando em crise, minha gente. A peste negra, que nós falamos, bubônica, as guerras e revoltas, as crises agrícolas, todas elas vão levar o fortalecimento de um único rei. Sim, porque a nobreza feudal vai começar a perder o seu domínio, vai abrir essa descentralização política, vai dar espaço a uma centralização política, porque conforme esse poder local vai se enfraquecendo, isso vai levando um poder maior para esse rei, que é um rei absolutista. É claro que os burgueses precisam desse momento importantíssimo, não é? Principalmente pelo fato de que nós temos uma burguesia que vai se unir a esse ideal, minha gente. Essa aliança é o que vai favorecer. A gente precisa entender isso. Você fala assim, professor, os burgueses não eram contra os nobres, mas veja, eles precisam de um controle maior no comércio. O comércio precisa ser controlado agora, minha gente. E esse controle é especialmente voltado para um comando que é um comando real. Então o rei absoluto, ele é um rei absoluto que também governa a economia. Então essa unidade, vem dizer, é um apoio mútuo, minha gente. Voltamos aqui. É um apoio mútuo e esse apoio mútuo, ele vai favorecer especialmente a centralização do poder. E é claro que o rei também precisava fortalecer a nação através desses recursos financeiros, né? Então observa que o que vai determinar um Estado nacional, que são esses países que vão começar a surgir com essa estrutura de território, poder político, poder econômico, nada mais é do que este território. Então a gente tem a necessidade, a gente tem feudos fragmentados em um território, ao mesmo tempo que a gente tem burgos que querem ser protegidos. Então a união de tudo isso dentro de um território nós podemos chamar de Estado Nacional. Então são leis organizadas, uma moeda, um exército, tá? Isso é importante lembrar que é próprio do século XV, do século XIV, do século XVI, tá? Lembrando que quem saiu na frente nessa modalidade, minha gente, Portugal e Espanha. Então Portugal e Espanha são aí os países que vão sair na frente e obviamente depois
França e Inglaterra também, porque cada país ou cada território vai viver a sua especificidade, tá? Então lembrem que Portugal e Espanha, eles passaram aqui pelas guerras de reconquista, ou seja, a Igreja Católica promoveu cruzadas de reconquista, expulsando os muçulmanos dessa região. Isso foi extremamente importante, principalmente por mantê-los católicos, né? Então a reforma protestante não vai ter muito espaço aqui não, né? Com isso, minha gente, surge o absolutismo, ou seja, nós temos um rei único e é um rei monárquico, certo? Esse absolutismo monárquico, então, tem as suas dinastias, ou seja, de pai para filho, e ele vai ter influência sobre absolutamente tudo, tá? Desde que respeite as tradições, os privilégios, as instituições, né? Ele tem que respeitar também aquilo que já está estabelecido. A expressão máxima disso foi o que disse o rei Luís XIV na França. Ele falou: o Estado sou eu, ou seja, aquilo que esse rei absolutista faz é a centralização política, controlar o exército e controlar a economia através do mercantilismo. Não se esqueça disso, minha gente, mercantilismo. Percebam então que nesse processo nós vamos ter teóricos que vão expressar justamente por que deve existir um rei. Um deles é Thomas Hobbes, que vai dizer que precisa ter um reino, precisa ter um rei, porque senão os homens vão viver constantemente em conflito, minha gente. Então, o que o rei deve fazer? Garantir a ordem e a segurança. Também Jacques Bossuet, que vai defender a autoridade divina, ou seja, também tem um aspecto divino. Quando você vai contra o rei, você vai contra o próprio Deus. Então cuidado com esse detalhe. A forma que o rei vai governar a economia nós chamamos de mercantilismo. O mercantilismo tem as seguintes características: o metalismo, a busca pela balança comercial favorável, uma expansão marítima, que é o colonialismo, o protecionismo, a intervenção do Estado na economia. Tudo isso associado ao interesse de buscar um Estado forte com esse controle da economia para o fortalecimento da riqueza. Eles querem ser as potências, os senhores do mundo, minha gente. E isso será possível? Não sei. Veremos. Agora está dada a largada. Portugal e Espanha saem na frente, Inglaterra e França bem logo em seguida. Detalhe importante, então, para a nossa prova: crise do feudalismo, o renascimento comercial urbano, fortalecimento da burguesia, aliança entre os reis e a burguesia, o enfraquecimento do poder feudal e a centralização política. Entendeu a conexão? Se você entendeu, eu tenho certeza que o seu resultado será excepcional. Depois posta aqui o seu resultado, se foi bom, se não foi, adeus.